e a quem se manifestou o braço do Senhor. Pois foi subido como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhávamos nós para ele, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e nós não fizemos dele caso algum. Mas mesmo nós não fazendo dele caso algum, ele tomou sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí ele continua dizendo: todos nós, não é alguns, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aí exatamente no versículo 7 e no versículo 8, o eunuco lia: a tua vida foi tirada da terra, quem contará a tua geração? Aí o eunuco, com os olhos cheios de água, cheios de lágrimas, olha para Filipe e diz: por favor, Filipe. Filipe pergunta: entendes tu o que você está lendo? Ele diz: como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Filipe diz: não tinha, mas agora tem. Não tinha, mas agora tem. Ele pergunta: o profeta está dizendo isso dele mesmo? Parece que eu vejo Filipe dizendo: por mais que ele era amigo, por mais que ele era íntimo, por mais que ele era profeta, ele não estava dizendo isso dele mesmo. A Bíblia diz: e começando nessa escritura, lhes anunciou Jesus. Isaías viu o que homem nenhum viu há 730 e poucos anos antes de acontecer. Porque se você tem intimidade com ele, a luta vai até vir, mas Deus já vai no teu ouvido e fala: te prepara, ora, jejua, se prepara, porque a luta vai vir, mas a vitória é certa para a tua vida. A vitória é certa para a tua vida. Urapa. Glória, oh glória. Um homem sim, um homem normal, um homem comum, mas que foi elevado a um nível de intimidade tão grande que Isaías não era normal mais. Porque depois que você recebe um chamado de Deus, depois que você recebe o impacto da glória de Deus, a tua vida vai ter que mudar. Mas a Bíblia diz que nem sempre Isaías teve essa intimidade toda. Tudo isso começou no ano em que morreu o rei Uzias, o primo de Isaías, o rei Uzias, um dos maiores reis de Judá, um homem que sozinho e com seu exército fez um reavivamento na época dele. Mas a minha Bíblia segue dizendo que o que aconteceu com Uzias foi algo sobrenatural. Talvez, eu gosto de entender assim, talvez o inimigo tentou fazer com que ele pecasse de uma outra forma. O inimigo não conseguiu. Talvez o inimigo tentou com que ele pecasse de uma outra maneira. Ele não conseguiu. A única coisa que ele achou para fazer Uzias pecar era ele se tornar soberbo, achar que era melhor do que alguém. A Bíblia diz que ele chega no Santo dos Santos, entra lá e o sacerdote diz: não, você não pode entrar porque você é rei, você não é sacerdote. Ele diz: quem manda aqui sou eu, deixa que eu vou. Aí a Bíblia diz que Deus coloca uma lepra na testa do rei Uzias. Deus estava dizendo: Uzias, até aí você veio, mas quando o homem acha que ele pode mais do que Deus, aí no diabo não tem nada a ver com isso. Aí a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aí Uzias, depois de 11 anos de lepra, morre. Judá embaixo fica sem um rei. Apesar de o rei Jotão, seu filho, estar reinando, mas ele era um rei fraco, o rei que não tinha pulso forte tanto quanto seu pai. Então Judá estava numa batalha, Judá estava numa decadência complicado, o povo preocupado, porque não tinha ninguém bom assentado no trono. Isaías, sobrinho dele, ou primo dele, vai para o templo, e a intenção dele era, a gente às vezes lê e não entende, a intenção dele era: o meu tio
se soberbeceu. Ele foi leproso porque era impuro. Mas eu